Bug Hoje é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 4 de agosto de 2014 a 6 de março de 2015, em 185 capítulos. Substituiu Meu Pedacinho de Chão e foi substituída por 7 Vidas, sendo a 84ª novela das 6 exibida pela emissora. Teve autoria de Rui Vilhena, com supervisão de texto de Aguinaldo Silva e colaboração de Maria Elisa Berredo, Joana Jorge, João Avelino, Letícia Me, Ana Cristina Massa, Vinícius Marques e Alice Andrade. Teve a direção de André Câmara, André Barros, Pedro Peregrino, Macau Amaral, Michel Coelho e Tila Teixeira. A direção geral foi de Gustavo Fernandes e Ricardo Waddington, também diretor de núcleo. Contou com as atuações de Isis Valverde, Marco Pigossi, Bianca Bin, Giulia Gan, Marco Rica, Alessandra Negrini, Débora Seco e Letícia Spiller. A história começa em 1956 e gira em torno de Sandra, Isis Valverde, filha biológica dos milionários Fernando, Marco Rica, e Carlota, Giulia Gan, e Vitória, Bianca Bin, filha biológica dos humildes Beatriz, Heloísa Perissé, e Elísio, Daniel Dantas. Nascidas no mesmo dia e maternidade, elas são trocadas após o parto por Susana, Alessandra Negrini, ex-amante amargurada de Fernando, que realiza a artimanha como vingança após ser largada, e pela enfermeira Márcia, Cristiana Guinle. 22 anos depois, em 1978, Sandra, criada por Beatriz e Elísio, se tornou uma moça generosa e de bom coração, que apesar da vida simples vê o lado bom das coisas, enquanto Vitória, criada por Fernando e Carlota, se tornou venenosa, arrogante e egocêntrica, vivendo em uma família com muito luxo e riqueza, mas fria e sem laços afetivos entre si. O destino das duas se cruza novamente quando Alex, Fernando Belo, noivo de Sandra, salva Rafael, Marco Pigossi, namorado de Vitória, em um acidente de avião e acaba morrendo no lugar dele. Apesar de culpar o rapaz pela tragédia e passar a odiá-lo, Sandra e Rafael começam a se aproximar aos poucos e descobrem um intenso amor, irritando Vitória, que faz de tudo para separar o casal. Além disso, Sandra e Rafael ainda precisam enfrentar o possessivo Pedro, José Loreto, militar, ex-namorado de Sandra e irmão de Alex, e a interesseira e intrometida Cristina, Fabiola Nascimento, tia de Rafael, professora de inglês e quem cuidou dele e de seu irmão Serginho, João Vitor, após estes perderem os pais no incêndio do edifício Joelma. Enquanto isso, Vitória, que tem uma péssima relação com Carlota, tenta descobrir o obscuro segredo de sua mãe, que envolve o filho, o playboy Beto, Rodrigo Simas, Amaury, Júnior Andrade, dono da discoteca Bug Hoje, e o misterioso Homero, Oswaldo Mil. Paralelamente, Fernando procura esconder seu caso amoroso com Gilda, Letícia Spiller, uma de suas funcionárias na VIP Turismo, e com quem tem um filho, Rodrigo, Breno Leone, que sonha em ser surfista profissional e que namora sua própria prima Daniele, Alice Wegman, sem saber do parentesco. Elenco: Isis Valverde, Sandra Veiga Azevedo Fraga / Sandra Miranda Romão. Bianca Bin, Vitória Miranda Romão / Vitória Veiga Azevedo Fraga. Marco Pigossi, Rafael Castro Silva. Giulia Gan, Carlota Dias Veiga Azevedo Fraga. Marco Rica, Fernando Veiga Azevedo Fraga. Alessandra Negrini, Susana Bueno. Heloísa Perissé, Beatriz Miranda Romão. Daniel Dantas, Elísio Miranda Romão. Fabiola Nascimento, Cristina Silva. José Loreto, Pedro de Oliveira. Caco Socler, Paulo Fonseca. Rodrigo Simas, Roberto Azevedo, Beto.
Débora Seco Inês Nevarete Santos. Maria João Bastos Diana. Fabrício Boliveira Tadeu Marques dos Santos. José Vitor Pires Otávio Miranda Romão. Júlia Dallavia Alessandra Dias dos Santos, Ali. Alice Wegman Daniele Veiga Azevedo Fraga. Breno Leone Rodrigo. Bete Faria Madalena Veiga Azevedo Fraga. Joana Fon Odete Dias. Pepita Rodrigues Ágata Sanches Barra o Corvo. Juino Andrade Amauri Sampaio. Letícia Spiller Gilda Antunes. Guilherme Fontes Mário Silva. Bruno Garcia Ricardo Veiga Azevedo Fraga. Alexandra Richter Luísa Veiga Azevedo Fraga. João Vitor Oliveira Sérgio Castro Silva, Serginho. Tati Lopes Jussara. Gisele Batista Glória. Francisco Couco Vicente Santos. Rita Elmor Leonor Mascarenhas de Andrea. Osvaldo Mil Homero Sampaio. Ana Rosa Zuleika. Sandra Corveloni Augusta Oliveira. Thaís de Campos Célia Dias. Gustavo Trestini Arthur dos Santos. Aline Xavier Ivete de Souza. Zezé Mota Sebastiana Marques. Cacá Amaral Gilson. Marisabel Pacheco Leda. Eduardo Gaspar Adriano. Júlia Oristânio Priscila. Luiz Navarro Cleiton. Caio Manhente Felipe Veiga Azevedo Fraga. Giovana Rispoli Cláudia Miranda Romão. Renata Rite Vivian. LY Vezes e Magali. Pedro Paulei Sauro. Gia Martins Geralda. Participação especial. Priscila Fantin Solange. Fernando Belo Alexandre Oliveira, Alex. Cristiana Guinle Márcia Campos. Laura Cardoso Lúcia Silva. Claudia Assunção Júlia Vilar. Luiz Carlos Miele Carlos. Betis Alckman Juíza. Lionel Fischer Cury. Bruno Armed Léo. Márcio Rosário Jefferson. Gabriela Vergani Carlota Veiga Azevedo Fraga, jovem. Nicola Lama Giovanni Bastos. Bela Piero Paula. Marcelo Aquino Saldanha. Eunice Braulio Stella. Ed Guaratiba Eduardo. Eliana Messuiume. Mário Hermeto Wilson. Elcio Romar Gustavo Mendes. Cristina Amadeu Ana. Antônia Freirin Carmen Mairink Veiga. Elias Gleiser Padre Cláudio. Produção. Após escrever diversas novelas em Portugal, o autor moçambiquense Rui Vilhena chegou ao Brasil em 2011 a convite de Aguinaldo Silva para ser colaborador de Fina Estampa na TV Globo e, apoiado pelo brasileiro, ser lançado como titular posteriormente. Rui entregou a sinopse da novela para a emissora em 2012 e passou a disputar o horário das filas das 18 horas e 19 horas, sendo aprovado em 2013 para entrar no ar como novela das 6 no segundo semestre de 2014. Originalmente a história se chamaria Saber Viver, porém foi alterada para Bug Hoje e para expressar a década de 1970, onde era centrada a trama. O diretor Ricardo Waddington optou por não inserir bebidas alcoólicas e cigarro, fatos comuns na década de 1970, alegando não serem elementos necessários à história. Um dos fatores que fizeram o autor Rui Vilhena escolher a década de 1970 para ambientar a história, foi o fato de não haver celular nem internet, o que dificultaria contar uma trama que envolve a troca de dois bebês. A novela foi gravada com a tecnologia 60 fps que confere à imagem mais definição, novela esta considerada a primeira a ser gravada com esta tecnologia desde Araguaia em 2010, a primeira a ser exibida em HD TV.
Caio Castro foi escalado para viver o protagonista Rafael, porém foi realocado pelo diretor Ricardo Waddington para um dos papéis centrais de I Love Paraisópolis, para não repetir o par romântico com Isis Valverde como em Tititi, 2010, sendo que Marco Pigossi foi convidado em seu lugar, abrindo mão do personagem Bruno de Urrebu, que passou para Daniel de Oliveira. Regina Duarte e Lima Duarte foram convidados para interpretar Madalena e Vicente, repetindo a parceria de Roque Santeiro como forma de homenagear os 30 anos da novela, porém ambos recusaram. Joana Fon e Francisco Coco assumiram os papéis, porém a atriz apresentou problemas de saúde antes do início das gravações e teve que ser afastada, sendo substituída por Beth Faria, homenageando com Francisco os 40 anos da exibição de Pecado Capital. Entretanto, o autor cogitou que Joana fizesse uma participação como Lúcia, avó da personagem Márcia, feita por Cristiana Guinle, mas por ainda não estar bem de saúde, o papel foi transferido para Laura Cardoso. Após recuperar-se, Joana voltou ao elenco na metade da novela a pedido do autor, que admirava seu trabalho, entrando como Odete, tia da antagonista Carlota, que chegava para desmascará-la. Inicialmente, Giulia Gunn interpretaria Susana e Alessandra Negrini faria Carlota, porém as próprias atrizes as pediram para mudarem de papel por identificarem-se com as opostas. Logo no primeiro mês de novela, em agosto de 2014, Giulia Gunn e o diretor Ricardo Waddington começaram a ter diversas brigas, uma vez que a atriz queria que sua personagem fosse uma antagonista cômica, enquanto o diretor queria algo mais sóbrio. Em novembro, após 3 meses de desentendimentos, Giulia foi afastada das gravações durante um mês como punição em uma das brigas mais sérias entre os dois. A atriz retornou em 1 de dezembro de 2014 e a vontade do diretor foi mantida. Fabiola Nascimento, Letícia Spiller e Débora Seco deixaram a novela antes do fim por se sentirem desprestigiadas pela pouca importância das personagens, conseguindo o aval da emissora para aceitarem convites para outros projetos. Fabiola e Letícia integraram o elenco de I Love Paraisópolis, enquanto Débora interpretaria um dos personagens centrais de Verdades Secretas. A atriz descobriu estar grávida com o avanço às gravações e teve que deixar a trama, deixando Drica Moraes como substituta. Bug Hoje foi transmitida em Portugal, através da Globo Portugal, entre 19 de janeiro de 2015 e 17 de maio de 2015, no horário das 20 horas. Seus primeiros capítulos foram exibidos junto com as 2 semanas finais de Amor Eterno Amor, trama antecessora. Para o público latino, a telenovela passou a se chamar Bug Hoje, é o baile de la vida, Bug Hoje, o baile da vida, em tradução literal. No entanto, alguns países optaram por transmitir com outros nomes, como Chile, que exibiu com o título original, Costa Rica, intitulada Bug Hoje, Amor de Baile, e Argentina, intitulada Eterno Amor. A exibição na Argentina foi iniciada em 21 de junho de 2016 pela Telefe, às 16h30, posteriormente às 17h16, em capítulos duplos, mas acabou interrompida em 18 de julho devido aos baixos índices de audiência, continuando a ter seus capítulos divulgados até 25 de outubro de 2016, desta vez apenas para a internet. A trama também foi licenciada para Colômbia, Coreia do Sul, com o título México, Armênia, El Salvador, Canadá, Cabo Verde, Uruguai e Panamá. Música internacional. Um Bug Hoje a Taste of Honey. 2 Celebration Cool the Gang. 3 Dance, 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 e Ousa, Chique. 4 That's the Way, I Like It,
Cassie and the Sunshine Band. 5 Disco Inferno de Tramps. 6 Ri My Bell Anita Ward. 7 September Ars, Wind Fire. 8 Just the Way You Are Barry White. 9 Heart of Glass Blonde. 10 Got to Be Real Cheryl Lynn. 11 F I Can't Have You Yvonne Elliman. 12 Fantasy Ars, Wind Fire. 13 Hot Stuff Donna Summer. 14 Got to Give It Up Marvin Gaye. 15 J. Rio Peter Allen. 16 Your Song Elton John. 17 Love Revolver Diana Ross. Nacional. Dancing da Isas Frenéticas. 2 Acabou Chorar e Novos Baianos. 3 Three Times a Lady de Comodores. 4 A Noite Vai Chegar Lady Zu. 5 As Dores do Mundo e o Dom. 6 Deusa do Amor Pepeu Gomes. 7 Dead Cool Bonnie M. 8 Coisas da Vida Rita Lee. 9 Barato Total Gal Costa. 10 Minha Teimosia, uma arma pra te conquistar Jorge Benjor. 11 Landon Caetano Veloso. 12 Mandy Berry Manilow. 13 Tats The Way, I Like It, Cassie and the Sunshine Band. E ainda. Don't Geo Breaking My Heart, Elton John e Kiki D, tema de Madalena. 2 You Make Me Feel, Might Real, Sylvester James. 3 Sossego, Tim Maia, tema de Locação, Rio de Janeiro. 4 A Fim de Voltar, Tim Maia, tema de Locação, Rio de Janeiro. Audiência. Estreou com 19,7 pontos na Grande São Paulo. Já no Rio de Janeiro estreou com 29 pontos. Em uma semana, registrou 4 vezes a marca dos 20 pontos, enquanto sua antecessora Meu Pedacinho de Chão alcançou o mesmo apenas uma vez. Sua primeira semana teve 18,8 pontos de média, sendo o melhor desempenho de uma semana de estreia da faixa desde Amor Eterno Amor. No dia 11 de setembro de 2014, a novela atingiu 19,5 pontos, uma audiência tão alta que chegou até a superar o Jornal Nacional, que no mesmo dia registrou apenas 19,1. Seu recorde de audiência se deu no dia 6 de outubro de 2014, com 21,8 pontos na Grande São Paulo. Neste dia, e em vários outros também, Bug Hoje chegou a superar a novela que estava sendo exibida no horário das 19 horas na época, Geração Brasil, que conseguiu apenas 21,6 pontos. No mesmo capítulo, na Grande Rio, a Trama das 6 bateu recorde absoluto com 30 pontos de média. No dia 8 de outubro, Bug Hoje obteve sua segunda melhor audiência na Grande São Paulo desde a estreia, 21 pontos de média, índice que foi repetido nos dias 14 de novembro e 23 de fevereiro de 2015. Seu recorde negativo é de 11,1 pontos, alcançado no dia 1 de janeiro de 2015. Seu antepenúltimo capítulo bateu recorde de audiência, com 22,1 pontos. O último capítulo da Trama obteve média de 23,2 pontos e picos de 26, sendo a maior audiência de um último capítulo da faixa desde Amor Eterno Amor. A reapresentação do último capítulo de Bug Hoje conseguiu média de 22 pontos, sendo a maior média de uma reprise de último capítulo da faixa desde Cordel Encantado, e superando até algumas novelas das 19 horas, como Sangue Bom, Além do Horizonte e Geração Brasil. Mesmo enfrentando empecilhos como horário eleitoral e de verão e festas de fim de ano, teve média geral de 17,4 pontos até então. A média era considerada a pior da faixa e veio a ser superada com Nos Tempos do Imperador, 2021,
que fechou com média geral de 16,9 pontos. Prêmios e indicações. 2014. Prêmio Extra de Televisão. Melhor Novela. Rui Vilhena. Indicado. Melhor Atriz. Isis Valverde. Indicada. Melhor Atriz Coadjuvante. Débora Seco. Indicada. Melhor Ator/Atriz Mirim. Giovanna Rispoli. Indicada. Melhor Figurino. Bug Hoje. Indicado. Prêmio F5. Novela do Ano. Rui Vilhena. Indicado. Atriz Coadjuvante do Ano. Fabiola Nascimento. Indicada. Heloísa Perissé. Indicada. Melhores do Ano. Melhor Ator/Atriz Mirim. Giovanna Rispoli. Venceu. Prêmio Quem de Televisão. Melhor Atriz Coadjuvante. Giulia Gunn. Indicado. 2015. Troféu Internet. Melhor Novela. Rui Vilhena. Indicado. Melhor Atriz. Isis Valverde. Indicado. Melhor Ator. Rodrigo Simas. Indicado. Troféu Imprensa. Melhor Ator. Rodrigo Simas. Indicado. Ligações Externas.